Você liga a TV e as manchetes são urgentes. Tensão no Oriente Médio, Irã lança ataque de drones contra Israel, programa nuclear iraniano avança. Sirenes soam em Tel Aviv. O mundo prende a respiração. Parece que uma guerra total é inevitável. Mas e se eu te dissesse que por séculos, judeus e persas foram os maiores aliados da história e que a Bíblia previu essa virada de aliança há 2500 anos? O que está acontecendo hoje não é apenas política, é profecia. Para entender a importância da Pérsia, primeiro precisamos falar da Babilônia. Sob o rei Nabucodonosor, a Babilônia era a superpotência indiscutível, conhecida por sua magnificência, mas também por sua brutalidade. Em 586 a.C., eles destruíram Jerusalém, arrasaram o Templo de Salomão, o coração da fé judaica, e arrastaram a elite do povo para o exílio. Para todos os judeus, era o fim do mundo. Eles estavam cativos, longe de sua terra, e sua fé estava em crise. Profetas como Daniel viveram essa realidade, servindo na corte babilônica, mas mantendo sua fé em segredo, esperando por uma libertação que parecia impossível. A esperança estava quase morta, mas Deus já estava movendo as peças no tabuleiro da história. Então do leste surge uma nova força, o Império Persa. Diferente dos babilônios, os persas, sob o comando do gênio militar e administrativo Ciro o Grande, governavam com uma estratégia revolucionária de tolerância. Prova disso é o Cilindro de Ciro, uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história, onde o próprio rei persa descreve como ele permitia que os povos conquistados voltassem para suas terras e adorassem seus próprios deuses. Em 539 a.C., Ciro conquista a Babilônia, não como um tirano, mas como um libertador. É aqui que a história e a profecia colidem de forma espetacular. A Bíblia, em Isaías, capítulo 45, chama Ciro, um rei pagão, de Messias, o ungido de Deus. Isso mesmo, um título reservado para os escolhidos de Deus foi dado a um rei persa. E por quê? Porque foi o Irã antigo que não apenas libertou os judeus do cativeiro, mas também financiou com o tesouro real a reconstrução do Segundo Templo em Jerusalém. O maior amigo de Israel na antiguidade foi a Pérsia. O país que hoje ameaça varrer Israel do mapa foi o mesmo que garantiu que Israel voltasse a existir. O que no mundo poderia ter mudado? A resposta pode estar em Ezequiel, capítulos 38 e 39. A profecia descreve uma grande coalizão de nações que atacará Israel nos últimos dias, quando o povo estiver reunido de volta em sua terra, um evento que vimos acontecer em 1948 com a criação do Estado de Israel. A profecia nomeia os jogadores, um líder chamado Gog, da terra de Magog, que muitos estudiosos associam à região da Rússia ou da Turquia, e seus aliados, e quem a Bíblia cita explicitamente como um dos principais membros dessa aliança de fim dos tempos. A Bíblia está falando da Pérsia. Esse era o nome antigo do Irã. A mesma nação que foi a libertadora de Israel é profetizada para se tornar sua agressora final há apenas 50 anos. Essa profecia parecia impossível. O Irã do Shah Reza Pahlavi era um dos maiores aliados de Israel no mundo muçulmano, com forte cooperação militar e de inteligência. Eles compartilhavam inimigos, trocavam tecnologia e seus líderes se encontravam abertamente. Israel tinha uma embaixada em Teherã. Era uma aliança estratégica improvável, mas sólida. Para qualquer analista da época, a ideia do Irã liderando um ataque para destruir Israel seria absurda, mas em 1979, a Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini transformou o Irã em uma teocracia xiita radicalmente anti-Israel. A geopolítica se curvou à profecia. O amigo se tornou o inimigo previsto por Ezequiel
há mais de 2 milênios e meio. A mudança foi tão rápida e tão completa que parece roteirizada por uma força maior. Hoje, vemos a tática do Irã em plena execução. Usar proxies, ou procuradores, para travar uma guerra por procuração. Eles financiam e armam o Hezbollah no Líbano, com um arsenal estimado em mais de 150 mil mísseis, apontados diretamente para o norte de Israel. Eles armam e treinam o Hamas em Gaza, cujo estatuto e objetivo declarado é a completa aniquilação de Israel. E eles apoiam os Houthis no Iêmen, que atacam navios no Mar Vermelho e lançam mísseis de longa distância, tudo em nome da causa contra Israel. É um anel de fogo estratégico, cercando a nação judaica por todos os lados. Essa tática ecoa a profecia de Zacarias capítulo 2, que descreve Jerusalém se tornando um copo de atordoamento para todos os povos em redor e uma pedra pesada para todas as nações. O Irã está orquestrando exatamente este cenário. Mas em meio a toda essa escuridão, há uma profecia de esperança, muitas vezes esquecida. Em Jeremias capítulo 49, Deus faz uma declaração surpreendente. Ele diz que quebrará o arco de Elã, uma referência direta à região do antigo Irã e ao seu poderio militar. Isso indica um julgamento sobre o regime agressivo, mas logo depois, na mesma passagem, Deus promete: nos últimos dias, trarei de volta o cativeiro de Elã. Isso sugere uma restauração espiritual futura para o próprio povo iraniano. E hoje, vemos um fenômeno notável acontecendo. Apesar da perseguição brutal do regime, o cristianismo, através de igrejas domésticas clandestinas, está crescendo no Irã mais rápido do que em qualquer outro lugar do mundo. Milhões de iranianos estão se voltando para a fé. A guerra é dos governos, mas parece que Deus tem um plano de redenção para o povo persa. O que estamos vendo não são apenas notícias de telejornal, são as páginas da Bíblia virando ao vivo, em alta definição. O conflito entre Israel e Irã não é fundamentalmente sobre petróleo, território ou política. É o palco final de um drama cósmico que começou nos palácios da Babilônia. Segundo as profecias, terminará nas ruas de Jerusalém. A história e o futuro estão entrelaçados. Para entender o que está por vir, você precisa entender o que já foi. Se você quer ter as chaves para decifrar os tempos em que vivemos, inscreva-se no nosso canal. Obrigado por assistir.